Viva o imperador! Viva o imperador! Será que essa frase será comum no Brasil? Bora pra vinheta? Queridos seguidores, iniciando a 4ª temporada, mais um episódio inspirador de Sabe o Quê? Não se esqueça, inscreva-se nas redes sociais, no nosso YouTube, no Instagram, Quai, Facebook e o TikTok. A cada semana uma entrevista inspiradora, curando cegueiras e acabando com achismos. Venha cá, siga-nos. Estou muito contente hoje, porque hoje eu falo de um episódio que eu sou particularmente fã, né? Que é a monarquia. Um sistema que alguns países continuam tendo, países de relevância como a Espanha, Inglaterra, Dinamarca, entre outros, que pode ser que retorne ao Brasil. O movimento está crescendo. E para isso tem que trazer a maior das maiores, né? A nossa grande Vera, a Vera Amati. Uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Fiz amizade por causa de um outro entrevistado que veio, que foi o Rodrigo Brasileiro e o Danilo. E ela tem uma visão muito ampla, limpa, certa, gentil sobre esses movimentos. E ainda ganho presentes. Olha que coisa boa. No final eu vou mostrar presentes para você, Vera, que alegria tê-la aqui comigo, sabe que é um prazer. Você, eu já queria trazer faz tempo. Eu olho muito você nos movimentos e eu vejo você com um engajamento, você envolvida, você não é simpatizante, você é envolvida. A Vera, ela é historiadora, ela é tradutora, jornalista, editora, católica e uma monarquista convicta. Desde que idade monarquista? Bom, Primeira coisa. primeira coisa, eu queria cumprimentar os seus espectadores. Muito obrigado. Queria cumprimentar você, agradecer muito o convite de estar aqui com você, os elogios que não me acho tão merecedora deles, no entanto, assim, historiadora não sou. Gostaria até de ser historiadora, mas eu sou professora de português e jornalista e fiz o meu mestrado em literatura portuguesa e brasileira, em Padre Antônio Vieira, inclusive, que era monarquista e que lutou muito pela própria monarquia, foi conselheiro de Dom João IV. Sim. Mas eu sou monarquista desde os 10 anos de idade. E se virar monarquista? Vou lhe explicar. Eu estudei numa escola chamada Colégio Anglo-Latino. O diretor e professor de história do Anglo-Latino chamava-se professor Arcuri. Ele era sobrinho neto do Campos Sales e ele era monarquista. Ele conhecia profundamente a história do Brasil e de Portugal. Então, ele era, talvez tenha sido o melhor professor de história que eu tive. Ele começava a ensinar a história do Brasil pela história de Portugal. Ele desenhava o mapa da Europa e do Brasil com total perfeição para dar a aula de história dele. Ele era advogado, inclusive, ele era professor de história e advogado. E ele começou a contar a história do Brasil a partir de Portugal, de Dom Afonso Henriques, e eu fui entendendo a importância da monarquia. E ele foi seguindo, como se fosse uma grande novela, tudo o que aconteceu no Brasil. Sabe que eu estava me lembrando? Que ele dava aula para salas com 300 alunos. Ele colocava lá o aluno da 3ª, 4ª, 5ª, 6ª série, todo mundo junto para contar a mesma história. Então ele era um professor também de história, ele contava a história do Brasil. E em determinado momento, ele falou sobre a expulsão de Dom Pedro II e da sua família do Brasil. Quando ele contava isso, não tinha uma criança que não chorasse. Eu tinha 10 anos de idade, mas eu nunca me esqueci disso. Mas assim, imagina 300 crianças chorando quando ele falava da expulsão, de como ele pegou aquela terra, que ele gostava tanto daquele povo, depois de tudo que ele fez. Porque desde Dom João VI, né, a criação do Banco do Brasil, a criação da Caixa Econômica, a criação da Biblioteca Nacional, do Arquivo Nacional e de tantas obras importantes, do Jardim Botânico, de tantas obras importantes feitas por Dom João VI e depois continuadas por Dom Pedro I, a questão da Cisplatina, Dom Pedro II, a vinda do telefone, tantas coisas maravilhosas que essa família imperial fez por nós, pelos brasileiros, por essa nação brasileira, e ser expulso daquela maneira, os alunos todos ficavam inconformados. Eu acredito que muitos dos meus colegas, já perdi contato com, acho que a maioria deles, nem me lembro mais de algum, acho que tem um ou outro ainda que eu tenho contato, mas quase todos se tornaram monarquistas. Sim.
por causa de um professor que contou a história do Brasil tal como ela é. De uma maneira correta. Correta. Vera, por que você acha que a monarquia... Você acredita, você tem confiança plena que a monarquia seria o melhor sistema para o Brasil neste momento? Bem, essa de Queiroz falava Brasil é monarquia, ele falava assim, Brasil é monarquia, deixará de ser monarquia e voltará a ser monarquia. Ele Olha. praticamente profetizou isso, né? Essa de Queiroz. Mas eu vejo assim, na minha experiência, o que eu posso te falar é da minha experiência. A minha experiência ao longo de tantos anos de ativismo em prol da monarquia, o que eu vejo é que há uma insatisfação muito grande dos brasileiros, de todos, os de direita, os de esquerda, os de centro, todo mundo insatisfeito. Não tem ninguém que fale, como diz o Dom Bertin, de boca cheia. Ai, a República deu certo. Não, porque entra governo, sai governo, parece que só piora. Né? Tava ruim, ficou pior. Então, Não sobe. não vai. A gente parece que vai subir um pouquinho, depois desce a ladeira abaixo. Parece que vai, mas depois não vai. Isso se deve a um sistema errado, um sistema político errado. Se você me permite, você tem um livro aí, que Porque o Brasil é um País Atrasado, esse livro vermelho, que foi o primeiro livro de Dom Luiz Felipe. Pode. Esse aqui, ó. Porque o Brasil é um país atrasado? Essa pergunta, é uma pergunta, veja, por que o Brasil é um país atrasado? Porque o Brasil é um país atrasado. Ele é atrasado não é por causa do povo. O povo é muito bom. E mesmo um outro governante governou bem. Então por que não dá certo? Porque o sistema está errado. É o sistema. É o sistema que está errado. Você tem de 4 em 4 anos uma mudança de governo e de chefe de Estado. Não se pode ter chefe de Estado e chefe de governo na mesma pessoa. Qualquer país desenvolvido sabe disso. Você morou fora. Você morou na Inglaterra, na Espanha, morou em vários lugares em que a monarquia, em que o chefe de governo é um, em que o chefe de Estado é outro. Não é uma questão grande. muito grande. Aquele que governa não pode estar do lado do povo porque ele está cobrando, ele é o cobrador de impostos, ele é o publicano. Ele é aquele que tem que administrar com a sua dor. Sim. Você dói em você, que bom, porque para mim, para todos está bom. Então, para você pode não estar bom, mas eu preciso arrecadar e eu preciso gastar. Agora, o chefe de nação, que é o chefe de Estado, tem que estar numa outra figura que represente conosco, representar o povo lá fora, o povo aqui dentro. Deve representar valores históricos, sociais, culturais. Como era Dom Pedro I? Olha qual era o papel de Dom Pedro II? Dom Pedro II foi quem trouxe a tecnologia, era o homem que tinha visão. Não vou nem comentar dos governantes que vieram recentemente, porque, sinceramente, não vale a pena a gente comentar sobre isso, mas eu gostaria muito que as pessoas entendessem que nunca é tarde para você mudar as suas convicções, porque a educação é o processo mais contínuo do ser humano. Você começa a se educar quando você nasce. E você só termina a sua educação quando você dá seu último suspiro. Então, quando você muda a sua ideia e fala assim, puxa vida, eu sempre fui a favor do presidencialismo. Muitas pessoas votaram. Houve em 93 um plebiscito. Eu participei desse plebiscito. Claro. Depois vou fazer uma pergunta para você sobre ele. Mas Pois é. Continue aí, vai falando que depois sobre o plebiscito. Teve o plebiscito, nós não ganhamos esse plebiscito. Mas chegou um número expressivo, 13%, não é? Chegou, mas nós já estávamos em 40% em certo momento. Já estávamos em 40%, teve toda uma tramóia aí, uma tramóia mesmo, para se acabar com isso, no momento em que já era fora de escopo você ter um plebiscito depois de 100 anos. 3 anos, né? 103 anos. Agora já foi muito mais, mas eu acho que nunca é tarde, porque se mais pessoas começarem a nos ouvir e começarem a pesquisar, a entender, e que a monarquia tocar o coração das pessoas, elas vão entender que é o melhor sistema para o Brasil. Não só para o Brasil, viu? Não só para o Brasil, para Portugal, para os países africanos, para os países europeus em geral, como por exemplo a Itália, a Alemanha, que foram destruídos, né? A Alemanha, por exemplo, foi destruída pela República de Weimar, que deu origem depois ao nazismo. Foi a ascensão do nazismo, quando você ainda tem a República de Weimar. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando você
emite uma opinião. Hoje eu tenho essa opinião, mas nem sempre as pessoas pensaram assim. Eu lido com pessoas que se convertem mesmo, é que nem uma conversão. Quando digo que a pessoa ser monarquista é uma conversão. Concordo. É uma conversão. E a conversão não se dá pela razão. Eu posso te dar 200 justificativas, motivos para você ser monarquista. Mas se você não sentir isso no seu coração, como eu senti, aprendendo história e sentindo o que é que aquelas pessoas sentiram, estabelecer uma conexão com o Brasil de antes e de hoje, você não se torna um monarquista. Sabe uma coisa que eu percebi? Você fala uma coisa que é a união, o chefe de Estado. Sabe quando por mais que eu tenha saído, que lá nas instituições públicas, escolas, tem a foto do rei, da rainha, e aquilo dá uma sensação de união, de tipo, eu pertenço a esse lugar. Quando eu cheguei no Brasil, aí você não olha, só em alguns departamentos públicos a foto do presidente, mas aqui eu falei, gente, aquela foto é um símbolo de união. Eu pertenço a esse lugar. E o rei, daí eu comecei a estudar, Bela, se eu estiver errado, pelo amor de Deus, me corrija, porque o rei tem essa função mesmo, unificar. Eu estou aqui, nós somos um povo único. E a gente começa a perceber que no Brasil hoje não está tendo mais essa coisa de povo único, não. Está tendo muita. Eu acho que o rei traria esse papel para apaziguar. Você acha isso, Vera? Sim, porque o rei ou o imperador, no caso do Brasil, né? O rei ou o imperador, ele simboliza a própria União Federativa. Exato. Porque, veja, o nosso Brasil tão grande, por que será que nós éramos o único país que era uma monarquia na América do Sul e era o maior? Porque, graças às políticas de Dom João VI, de união, de unificação, nós conseguimos, de norte a sul, ser um país único, a chamada América Portuguesa. América Lusa, porque eram os únicos que falavam português. O resto nós somos rodeados de pequeninas repúblicas, republiquetas, que falam espanhol e que são divididas, né? É o Paraguai, é o Uruguai, é a Argentina, é o Chile, todo mundo lá dividido. E nós somos os únicos. Por quê? Porque nós tínhamos uma monarquia. Nós tínhamos um rei. E era bonito, né? Eu acho a nossa bandeira. E aí vem os símbolos falsificados de que o verde é da mata, sempre que a Habsburgo e o Bragança. Se fosse tão ruim, por que a República manteve esse símbolo, o verde e o amarelo? Para ver, ele tinha tanto medo de uma transição, não tinha? Tinha. Na verdade, foi um terror que foi um choque, Olha, quando ele foi embora, foi um choque tão grande, porque, veja, nós vivíamos num país que não havia comunicações, não tinha televisão, não tinha rádio, né? Então as pessoas demoraram para saber do fato de Dom Pedro II e sua família terem sido expulsos do Brasil. Ninguém acreditava, não foi. Quem é que falou? Quando começaram a noticiar, aí começou o levante. Os levantes, os movimentos começaram, e isso chegou a Dom Pedro II e a Princesa Isabel. A Princesa Isabel tinha uma guarda pessoal, porque desde que ela proclamou, assinou a Lei Áurea, muitas pessoas, muitos brasileiros, principalmente ex-escravizados, achavam que ela poderia ser vítima de um golpe, de um atentado. Então eles formaram uma guarda chamada Guarda Negra, que ela serviria para proteger a Princesa Isabel e a família imperial em virtude da libertação dos escravos, da libertação total dos escravos, porque a libertação dos escravos ela foi um processo, teve a lei do ventre livre, teve a lei Eusébio de Queiroz. Então, quando culminou na Lei Áurea, eles já estavam se organizando, ex-escravizados, chamado a Guarda Negra. A Guarda Negra ficou aqui e ela queria lutar pela Princesa Isabel, pela volta da monarquia, pela volta da família imperial. Então, eles realmente se levantaram. A Princesa Isabel foi contra, mandou uma carta dizendo que não queria ver sangue brasileiro derramado, que deixasse, porque realmente eles eram uma guarda, mas atrás deles havia uma oligarquia cafeeira, rural, junto com o exército, uma parte do exército, não o exército todo, mas uma parte do exército que tinha muito poder. E Floriano tinha acabado de assumir o poder. O Marechal Deodoro ficou pouco tempo na presidência, logo depois assumiu Floriano. Quando Floriano assumiu com mão de ferro. Mão de ferro, estou dizendo que todo o governo de Floriano foi chamado de República da Espada. Eu não sei se eu vou chocar aqui as pessoas ao falar sobre a República da Espada, mas o Floriano foi capaz de chegar a Nossa Senhora do Desterro
hoje Florianópolis, que ele batizou de Florianópolis, e pegar milhares e milhares de simpatizantes da monarquia e degolá-los Isso é fato na histórico. praia. A praia ficou chamada de Praia Vermelha. Sim. Vermelha por quê? Vermelha do sangue. E ainda impôs o nome dele, Florianópolis. Quando eu vi essa história, eu fiquei tão chocado. Eu falei assim, não pode ser verdade, porque é uma história muito escondida, viu? É muito... Acho que isso ninguém aprendeu na escola. Não? Contem aí, contem nos Aprenderam, tá? comentários. Aprenderam? Né? Contem nos comentários aqui. Com os comentários. Contem Sabe, nos comentários se vocês aprendeu? aprenderam isso na Porque escola. eu aprendi só na minha faculdade de História, e ainda porque eu fui buscar. Não é uma coisa fora. Faz como a Vera falou, se você conhece, coloca aqui. Como